Senhor Jesus abençoa você que está vendo esse vídeo. Muito obrigado por prestigiar aqui o canal Professor Miguel Química, né? Que o nosso mestre derrame bênção sobre vocês aí, tudo bem? Você que está vendo o vídeo, ou mais alguém, tá bom? Muito obrigado. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, né? E os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, nosso grande mestre, né? Então, aqui, pessoal, o canal Professor Miguel Química, tá? Investe nele aí, por favor. Peço o pessoal, papai, mamãe, vovô, escrever aí, os colegas, amigos, o canal crescer, tá bom? Vou falar da lei de Dalton, John Dalton, né, pessoal? Só que para falar da lei de Dalton, nem é impossível não falar de Avogadro, né, gente? Avogadro, né? Lorenzo Romano Amadeu Carlo Avogadro, né? De Quaregua e de Cerreto, né? Bom, turma, então as leis das reações químicas, né, foi do final do século XVIII e início do século XIX, né? Então a gente tem as leis de Lavoisier e Proust, né? Tá certo? E Dalton são leis ponderais, Gay-Lussac, lei volumétrica e Avogadro unindo essas teorias, né? Tá? E depois eu conto essa história de Canizaro, né, outro italiano, defendeu o Avogadro no Congresso da Alemanha, em 1860, tá? Então, a lei que é volumétrica, do francês Gay-Lussac, depois vem Avogadro em todas as teorias. E aqui está a lei de Avogadro, que depois você dá uma olhadinha aqui no canal, na aula, gases PVNRT, né? Então, essa equação PVNRT, por você nunca rezei tanto, ela resume bem a lei de Avogadro, ela prova mesmo a lei de Avogadro aí, tá bom? Então, isso aqui, e outra, né, pessoal? A grandeza mol, né, que é 6 vezes 10 a 23, é uma grandeza mensurável, né? Se você pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, são 18 gramas, dá para mensurar. E esse mol pode ser determinado por radioatividade, por eletrólitos, por raio-x ou pela teoria cinética dos gases, né? Tá bom? Aqui eu aproximo para 600 sextilhões, que é 6, 10, 23, tá bem? Então, o carbono 12 foi atribuído uma massa padrão de 12 unidades de massa atômica, e daí, programando o espectrômetro, você consegue, né, determinar as demais massas atômicas, tá certo? A unidade é grama por mol, né? Então, água H2O, 18 gramas por mol, em homenagem ao italiano, brilhante e grande Avogadro. Então, ver se eu consigo fazer. Então, fica assim, vamos lá. Lavoisier, Prost, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro, Canizaro foi defensor, ponderais massas só até Dalton, a lei que é volumétrica, estudou Francis Gay-Lussac, e depois vem Avogadro, que une todas as teorias, e assim nasceu a sua lei, volumes iguais, gases quaisquer, totalizam 100, mesma ATP, o mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrólise, raio-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Carbono 12 é o padrão, 12 e 1 atribuída, programando o espectrômetro, vem demais massas atômicas, mas para ser mensurável, a unidade é grama por mol, homenagem ao italiano, brilhante grande Avogadro. Assim nasceu a sua lei, volumes iguais, gases quaisquer, totalizam 100, mesma ATP, o mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrólise, raio-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Bom, turma, a gente não canta nada, não toca nada, mas é pra gente, né? Fazer aqui de uma maneira diferente para vocês, né? Para ficar um pouco diferente, memorizar conceitos, né? Então, bastante cuidado na lei de Avogadro, pessoal, que volumes iguais de qualquer gás vai totalizar sempre o mesmo número de moléculas na mesma, não é ATP não, viu, pessoal? Cantando, dá a impressão que é ATP, não é ATP aqui, tá certo? Deixa eu pegar aqui o laser para mostrar melhor. Então, na mesma temperatura e pressão, o mesmo número de moléculas, a mesma quantidade em mols de moléculas, tá certo? Né? Você tem 1 mol de moléculas, 6, 10, 23 moléculas. Você tem 2 mols de moléculas, 2 vezes 6, 10, 23 moléculas. Aí vai assim por diante, tá bom? Então, aqui é a mesma TP, não é ATP lá da biologia, não, tá bom? Beleza? Então, a lei dele é essa. Então, se você tiver volume de qualquer gás, né?
Se tiver na mesma pressão e temperatura, vai ter sempre o mesmo número de moléculas. Depois você dá uma olhadinha, né, na aula aqui, pessoal, na aula de gases PV-NRT, que é a equação do gás ideal, né? Dá uma olhada lá que essa equação prova exatamente a lei de Avogadro, tá bom? Mas a gente está aqui para falar de Dalton, né? Mas não pode deixar de falar de Avogadro, por quê, né, pessoal? Porque esse aqui foi um italiano fantástico, na minha opinião e na opinião dos químicos aí, né? Tá certo? Porque ele uniu todas as teorias depois de morto, na verdade, né? Por quê? Porque essa lei é de 1811, né? Volumes iguais de qualquer gás, na mesma pressão e temperatura, vai ter sempre, totalizar sempre o mesmo número de moléculas, né? Mesmo número, quantidade em mol de moléculas, que você pode falar número de moléculas, porque não tem problema, né? Porque se for um mol, como eu falei, é 1 vezes 6, 10, 23. Se for 10 mols de moléculas, 10 vezes 6, 10, 23. E 49 anos sem reconhecimento, pessoal. Tá? Não vou contar muita história, mas ele morreu em 1856, né? E sua lei foi reconhecida só em 1860, num congresso na Alemanha, tá bom, pessoal? Onde outro, né, outro italiano, né, Stanislau Cannizzaro, né, foi lá e foi mostrar essa preciosidade do feito, né, desse brilhante e grande advogado aí, que eu fiz homenagem na música para ele aí, tudo bem? A música aí é o ritmo da Mercedita, viu, pessoal? Música sertaneja aí, tá bom? Para quem gosta, né? Tá? Mas é isso aí, a gente não toca nada, não canta nada, mas está valendo, né, pessoal? Um abraço, sem criticar ninguém, vamos embora. Então tá aqui o Dalton, vamos lá? Grande cientista também, viu, gente? Tá? A química experimental basicamente começa com ele, se bem que eu atribuo a Boyle, Robert Boyle, né? Que é o pai da química moderna para mim, é Robert Boyle, né? Porque ele que introduz o método científico, para ele não tem nada sem ter prova científica, lá em 1661. Mas Dalton aí, né, considerado aí, né, pessoal? O químico experimental aí, que dá a partida na química, aí, com sua teoria atômica, né? Tá bom? Ele descobriu a anomalia do daltonismo, né, pessoal? Que a que mais caracteriza é distinguir o vermelho do verde, né? Essa é impossibilidade, beleza? Turma, seguindo aqui então, né? Então ele concluiu, né? Sua formação acadêmica e partiu para Manchester, né? Tornou-se professor de matemática, física e química, né? Tá certo? No New College, né? Universidade de prestígio, tá certo? Um pouquinho de história dele também, que é um cientista excepcional, né? Então, ele relacionou a lei das pressões parciais de um gás de uma mistura. Aliás, vai misturas gasosas aqui no canal também, pessoal. Gás, misturas, né? Misturas de gases. Procura aí, tá bom? Por favor. Em 1803, ele publica, né? A teoria, né? Publica, né? A absorção de gases pela água, né? E outros, né? Absorption, né? Gases by water and other liquids, né? Tá certo? Absorção de gases pela água, né? E outros líquidos, tá bom? E ele fixou os seus princípios da teoria atômica, né, pessoal? Então, olha aí, ó, isso aqui, se você for parar para pensar, pensa assim, vai, aqui aí no seu quarto, na sua sala, onde você está vendo esse vídeo aqui, ou na minha sala aqui que eu estou gravando, né? Que eu gravei esse vídeo, né? Então, essa pressão aqui foi 0,9 atmosferas. Por que não é 1? Porque já está acima do nível do mar. O nível do mar é 1 atmosfera, maior a altitude, menor a pressão do ar, então menor a pressão atmosférica. Então, essa pressão aqui na nossa sala aí é 0,9 atmosferas, pessoal. Quem que dá essa pressão total do ar? Os componentes do ar, né, pessoal? Os gases compõem o ar, né? Tá certo? Então, cada gás, nitrogênio, oxigênio, tem maiores porcentagens, né? O nitrogênio, maior porcentagem, 78%, oxigênio é 21%, e 1% os demais. Então, esses gases, cada um exerce uma parte da pressão e dá essa pressão total que eu falei. Aí Dalton monta a sua lei, né? Então, pressão parcial do nitrogênio mais a do oxigênio mais a dos outros gases vai dar a pressão total, que é chamada lei de Dalton, né? Lei das pressões parciais, beleza? E aqui já tem um exercício para a gente resolver, né? Aí sabemos que o etileno, né, pessoal? O etileno ou eteno, né, meninos? Olha lá. É emitido pelas frutas, que é o hormônio vegetal, né? Ele é responsável pelo amadurecimento, né? Tá certo? E a resposta é que explica porque uma penca de bananas amadurece mais rápido quando abafada em um saco plástico do que numa fruteira, né, pessoal? Por quê? Porque no saco plástico o gás fica retido, né? Ele exerce pressão parcial ali, né? Exerce pressão sobre a fruta, né? Tá certo? Então os gases vão escapando, vão se acumulando e exercendo pressão ali, tá certo? Agilizando o tempo de maturação, tá joia? Então, devido à maior pressão parcial do gás etileno, aí, beleza? Bora? Bom, pessoal, então vamos lá. Publicou a lei das pressões parciais, né? Em 1808, ele foi tentar justificar os resultados, né? Obtidos por Lavoisier e Proust anteriormente, né, pessoal? Aí ele monta a sua teoria atômica, né? Tá certo? Na verdade, ele começou a escrever bem antes, ele publica em 1808, né? Então tá aí, os elementos químicos são formados de átomos, o que mais que ele coloca? Que o átomo seria como uma bola de bilhar, maciça, indivisível, né?
Esse aí não tem muita novidade, não, porque era mais ou menos igual dos gregos lá, né? 4 séculos antes de Cristo lá, né, pessoal? Tá certo? Bom, a diferença é que Dalton fez experiências, né? Então, a química experimental, não filosófica, como a teoria dos elementos dos gregos, né? Tá? Então, você tem a química, né? Aqui a teoria dos elementos, né? E a química experimental depois, né, pessoal? Então, vamos lá. E os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais, né? Elementos diferentes têm massas diferentes. Só que aí ele não conhecia, né, pessoal? Os isótopos, né? Tá certo? O próton, deutério, tritério, por exemplo, hidrogênio com massa 1, massa 2, massa 3. Então, nessa época, eu não conhecia os isótopos ainda, tá bom? Bora? Né? Então, olha lá, né? Os compostos são formados por átomos dos elementos em proporções fixas, de números inteiros e pequenos, que nós vamos estudar aqui já já, tá joia? E que durante uma reação química os átomos permanecem inalterados, né, pessoal? Né? Por exemplo, reagentes e produtos, os átomos que estão nos reagentes ficam aparecendo nos produtos. Até aí Lavoisier já tinha falado em relação às massas, né? Então, o Dalton coloca em relação a átomos, né? Então, aí tem a necessidade de acertar os coeficientes estequiométricos da equação química, lembra? Beleza? Bora lá? Então, aí, lei das proporções múltiplas de Dalton. O que a lei dele diz, então? Que nós estamos aqui para isso, né? Só contei um pouco de história para você ter um pouco de conhecimento aí, tá bom? Quando dois elementos vão se unir para formar compostos diferentes, né? Se você fixar a massa de um, as massas do outro, né, vão estar numa proporção, numa relação de números inteiros e simples, pequenos, tá joia? Então, dois elementos. Se você fixar a massa de um, então a massa do outro, essa razão das massas do outro, vai estar numa relação de números inteiros e pequenos. Traduz isso, professor. Então, vamos lá. A tradução está aqui. Então, falou aqui, quando uma massa fixa, de oxigênio 32, reage com massas variáveis de oxigênio para formar óxidos, essa combinação se faz de modo que a razão entre as massas de oxigênio é formada por números inteiros e pequenos, é a lei. Quais são os óxidos? Então, está aqui os dados, ó. 32 de enxofre, que é S, lembra que o enxofre é S, né? De sulfur, do latim, né? Então, o oxigênio mais enxofre, S mais oxigênio para dar o óxido, né? 32, aqui 32, 48. Perceba no experimento 1 e 2 que as massas estão fixas, ó. Quando massas fixas de um elemento combina com massas variáveis de outro elemento, essa proporção aqui tem que dar números inteiros e pequenos, tá joia? Então, vamos lá. Aí, ó, tranquilinho. Então, as massas de oxigênio aqui, como está fixo o enxofre, então a proporção das massas de oxigênio, 32 sobre 48, simplifica por 16, né? 32 por 16 dá 2, 48 por 16 dá 3, 2 sobre 3. Então, quais são os óxidos? O enxofre está fixo, né? O enxofre é S, né? Tá certo? Tá? Então, olha lá. Então, os óxidos são S, ó, 2 oxigênios aqui no primeiro, né? SO2 e SO3. Tá certo? Tá certo? Então, esse aqui é o número de oxigênios no primeiro experimento, número de oxigênio no segundo experimento, tá? A quantidade de S é a mesma, então S é um S só, beleza? Entendeu? Não entendeu? Tem mais um. Ó. Pausa aí e resolvo para você ver. Ó. Massa fixa, se fixar a massa de um elemento, as massas variáveis do outro elemento tem que estar em proporções de números inteiros e pequenos. Quais são os óxidos? Só para voltar aqui, né, pessoal? 2 óxidos importantíssimos, né? Da chuva ácida, né? Se você somar SO3 com água, dá H2SO4, que é ácido sulfúrico, né? E aqui SO2 com água vai dar ácido sulfuroso, que forma o ânion sulfito, tá bom? Mas esse aqui é importantíssimo, né? SO3 mais água, dá H2SO4, chuva ácida em regiões poluídas, né? Então vamos, mesma novela, tranquilinha lá. 32 dividido por 16, a proporção é 2 para 1. Então você tem 2 oxigênios no óxido e 1 oxigênio no outro óxido. Como o carbono está fixo, é um carbono só. Belezinha? Aí. Então, aqui então é CO2 e aqui é CO, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Lembrar que o monóxido de carbono é tóxico, né, pessoal? Tá? O carro estiver ligado, ele emite um pouco de monóxido de carbono, então você não pode ficar respirando aquele gás, não, né? Porque ele liga-se a hemoglobina muito mais facilmente que o oxigênio. O monóxido de carbono tem uma facilidade 250 vezes mais de ligar-se à hemoglobina do que o oxigênio. Então começa a transportar CO nas mitocôndrias para fazer respiração celular e aí caixão, paletó de madeira, né, gente? E o CO2 é um gás responsável pelo efeito estufa aí, né, pessoal? Juntamente com metano e com N2O, né? Que é o dióxido de nitrogênio. Então, a gente pode falar isso outra hora, tá bom? Vamos embora? Outro aí, pessoal, de novo, para você resolver, ó. Massa fixa de nitrogênio, então a massa de oxigênio, que é 4 dividido por 8, ó, tá? Vão estar na proporção de números inteiros e pequenos, né? Nitrogênio é N, O e O. Então esse óxido tem um oxigênio, esse aqui tem 2 oxigênios. Quais são os óxidos? NO
e NO2. Deu para pegar, meninos? Tranquilo? Beleza? Tá fácil aí ou não? Bora? E agora, professor? E agora? Agora tá com as massas variáveis dos dois. O que eu faço aqui agora? Aí que é o filé mignon da aula, né, gente? O filé mignon da aula tá aqui, né? Você vai ter que fazer o quê, né? Você vai ter que fazer o quê? Aqui deu até um óxido aqui para ajudar você, né? Então, você vai ter que fixar a massa de um. Só que aí, quando você fixa a massa de um, você tem que ficar de olho no outro, né? Por exemplo, ó, vamos fixar aqui a massa, vamos fixar a massa de nitrogênio em 2 igual a 28. Mas o nitrogênio aqui não é 28? Vamos fixar ela aqui no 2 e 28 também. Ah, professor, não poderia fixar o oxigênio? Pode, não tem problema, tá joia? Vamos fixar aqui, tá muito grande essas massas aqui, vamos fixar essa aqui que é mais fácil, né? Então, 28 no primeiro, eu vou fixar ela aqui em 28 também. Só que a hora que você fixa em 28 ela aqui, você multiplicou por 2 o 14, né? Você fez 14 vezes 2, né? Fixar aqui em 28 significa multiplicar esse 14 por 2, beleza? Só que aí esse 40 aqui do oxigênio, você tem que fazer a mesma coisa, porque você não pode alterar só um elemento, você tem que alterar os outros também, né? Então, se isso aqui é 14 para 40. Se você põe 28, aqui não pode continuar 40, concorda ou não? Né? Porque a proporção é 14 para 40 aqui. Se você põe 28 aqui, você vai ter que dobrar aqui também, beleza? Então, você vai fazer isso, multiplicar o 40 por 2 também. Porque se é 28 aqui, era 14 vezes 2, 28 para ficar igual aqui. Você multiplicou, então, 14 por 2, tem que multiplicar o 40 por 2 também. Então, toma cuidado com esse detalhe que só love. Aí é tranquilo. Ah, tá vendo? Então, agora comparando o experimento, onde eu tinha 28, fixei 28, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui eu multipliquei por 2, que era 14, aqui então eu multipliquei por 2 para dar 80 também, porque aí ficou certo. Proporção, é proporção, lembra? Proporção, tá bom? Tranquilo. Então, caiu naquilo que a gente acabou de fazer. Então, você pegar, olha lá, massa, né? 48, isso aqui, por 80, né, pessoal? Por que dá 3 sobre 5? É por causa da simplificação, né, pessoal? Simplifica por 16, né? 48 por 16 dá 3 e 80 por 16 dá 5. Porque 5 vezes 16 dá 80. 3 vezes 16 dá 48. Então, simplifica por 16 e o 3 sobre 5. Então, o óxido tem 3 oxigênios, realmente tem 3 aqui, ó, aqui, ó. E o outro óxido, que vai ter quantos oxigênios? Você vai manter a mesma proporção, viu, gente? A mesma proporção do primeiro óxido, né? Tá certo? Tá fixo o nitrogênio, mas foi fixo para 2N na fórmula aqui, né? Então, qual que é o outro óxido? Mamãozinho, né, pessoal? Olha lá, N2O3, até que foi dado aqui no primeiro, e o outro segue a mesma ordem. Então, N2, o quê? O5, beleza? É o trióxido de dinitrogênio e o pentóxido, né? De dinitrogênio. Tranquilo? Aí, mais um para você? Esse você, tranquilo, você manda. Vou só clicar agora, ó. Pausou o vídeo? Então vai. Fixa o O em 16, né? Só que a hora que você fixa o O em 16 aqui, você multiplicou por 2. Então, aqui você tem que multiplicar também, que é 7 para 8, 8 para 7. Então, isso aqui vai ficar 16, aqui tem que ficar o dobro também, né? Pronto, você já entendeu como é que é, né? Belezinha. Aí, tá vendo? Fixou. Agora 28, você vai fazer tranquilinho lá. Então, 28 sobre 14, né? 28 sobre 14. Quero saber quais são os dois óxidos aqui, né? Então, 2 para 1. Então, você vai ter um N, né? Dois N's, né? Essa proporção aqui é 2 N's e aqui um N só, beleza? Como o O está fixo, vai ser um O só, né? Olha lá para você ver. Né? Então, 2N num O, que são N2O, e um N no outro, NO, certo? Né? Monóxido de dinitrogênio e aqui o monóxido de nitrogênio, beleza? Gás hilariante, chamado isso aqui, né, pessoal? Beleza? Que é responsável pelo efeito estufa, né? Esse óxido de nitrogênio, esse é um dos principais também, tá bom? Bom, pessoal, então um pouquinho aí de Gay-Lussac. Mas por que Gay-Lussac, professor? Apenas para fazer um desfecho aqui e fazer uma amarração, né? Juntar, fazer conexões, né? Como eu digo, pessoal, juntar os cacos, né? Juntar os cacos dessas leis ponderais e volumétricas, né? Então, Gay-Lussac, né, pessoal? Dá uma olhada aqui, pessoal, no canal também, gases, na aula de gases, as leis, né? Leis gasosas, tá? Lei dos gases, leis gasosas, tá bom? Que a gente fala bastante disso. Ele era adepto do balonismo, até comento isso aqui lá, né? Tá bom? Mas o primeiro balão que inventou foi os irmãos franceses Montgolfier, né? Tá bom? Mas daí, por que o Gay-Lussac? Porque ele fez experiência aí mostrando que 2 volumes de hidrogênio combinam com o volume de oxigênio para formar água, né? Tipo assim, ó, hidrogênio mais oxigênio para formar água. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, ó, 2 litros de hidrogênio combina com 1 litro de oxigênio, forma 2 de água, né? Experimental é feito isso, né? Ó,
3 combina com 1,5 forma 3. Ó, 6 combina com 3 forma 6. Você pode perceber que, de qualquer maneira, por proporção volumétrica aqui, né, pessoal? A proporção volumétrica aqui vai dar 2 para 1 para 2, né? Se você dividir aqui por 3, dá 2, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Todos eles, percebe? Então, essa é a proporção volumétrica. Então, numa mesma pressão e temperatura, os volumes gasosos, né, também vão obedecer essa proporção de números inteiros, e aqui geralmente pequenos. Às vezes pode dar um pouquinho grande, mas tudo bem nessa proporção que você viu. Combination? Beleza? Então tá aí, né? Beleza? E o que acontecia, pessoal? Ó, por exemplo, se a gente somar aqui 1 litro com mais 3 litros de hidrogênio para formar amônia, 1 litro de nitrogênio, perdão, com 3 de hidrogênio dá 4 nos reagentes. Produz 2 de amônia. Então, você percebe aqui que essa reação aqui ela acontece com 50% de contração, né? Porque antes da seta é reagentes. 1 mais 3, 4. 4 litros de reagentes forma 2 de produto amônia aqui, certo? NH3 é o gás a amônia, mais a água forma o cátion. NH4 mais é amônio, mais o H-, que é o ânion hidróxido. Então, não confunda amônia com amônio, né, pessoal? Vou dizer para vocês que eu não confundi, né? Tá certo? Vamos lá? Vamos lá, ó. NH3 é o gás a amônia, mais a água forma o cátion. NH4 mais é amônio, mais o H-, que é ânion hidróxido, mais o H-, que é ânion hidróxido. Beleza? A gente vê lá, só um minutinho, lá na aula de ácidos, a gente faz isso. Ácido mais base, sal, reduzindo sal. Dá uma olhada lá. Percebeu, pessoal, que houve uma contração de 50% aí do reagente para o produto, tá? Então, isso, pessoal, foi uma falha da teoria atômica de Dalton, né? Que Gay-Lussac mostrou, tá? Gay-Lussac mostrou essa falha, né? Ele não conseguiu interpretar bem a lei volumétrica, mas isso aqui foi um tufão na lei de Dalton, né? Porque Dalton, ó, ele não explicava essa expansão e contração dos gases, apesar de ter estudado gases, né? Que a lei das pressões parciais é atribuída a Dalton, beleza? Tá? Então, eu mesmo não sei o que aconteceu, o que ele aprontou, que ele não conseguiu prever isso daí, ver isso daí na época, né? Foi na época que ele publicou sua teoria atômica, em 1808. Então, é um negócio até estranho aí. Precisa até dar uma pesquisada para ver melhor isso aí, né? Por que ele não conseguiu ver isso, né? Eu só sei que ele não viu, né? Então, Dalton considerava que a quantidade de átomos se mantivesse constante durante uma reação química semelhante às massas de Lavoisier, tá certo? Aí tudo bem. Então, ele achava que o volume era a mesma coisa, né? Então, acho que por isso que ele não se preocupou. Imagino. Essa é opinião minha, tá bom? Tá joia? Então, olha lá, o volume, né, do produto obtido deveria ser igual à soma dos volumes das substâncias reagentes, né? E Gay-Lussac mostrou que não, né? Isso não acontecia nas reações de gás, né? O gás, né, ele expande, contrai, né, muito, né? Então, é isso daí. Então, Dalton discordou dessa lei, né, que é mais fácil discordar do que rever todo o seu trabalho, né, por perceber que ela comprometia a sua teoria atômica, né, pessoal? E aí, né, que eu falei para vocês lá no começo, né? O fantástico, né? Italiano aí, tá certo? Depois de morto, 49 anos depois, né, pessoal? Ele publica sua lei em 1811, que vai ser reconhecida só em 1860, porque ele morre em 1856, né? Então, 49 anos depois que foi aceitar. Então, olha como é que é a ciência, pessoal. Como é que não é fácil, não, né, as coisas, não é verdade? Quantos anos ele tinha quando ele fez isso aqui? Não sei, 25 anos, mais ou menos, não sei. Estou fazendo conta aqui. Você passar, você morrer, depois de 4 anos, a reconhecer seu trabalho, né? Então, placa na rua. Rua Professor Miguel, né? Não quero. Se quiser pôr o nome de rua, põe agora. Não quero o nome meu em rua, não. Depois de morto, não quero saber, né? Tá? E não estou discutindo religião aqui, beleza? E aí foi o que a gente cantou, né, pessoal? Tá joia? Né? Então, aqui é para você. Isso aqui é para você ver que o carbono foi atribuído 12 unidades de massa atômica por carbono. Tá? Em função do carbono, determina a massa dos demais, né? Em função do espectrômetro, tá joia? E radioatividade, eletrólise, raio-x cinético dos gases são processos físico-químicos que você consegue chegar na constante de Avogadro, que não é dele, foi dado em homenagem a ele, ok? Beleza? Então, daí, pessoal, as leis ponderais, Lavoisier, Proust e Dalton, Gay-Lussac, lei volumétrica, Avogadro unindo todo esse povo aí, tá joia? Valeu, pessoal, um abraço, muito obrigado, ficou um pouco grande, mas muito completo aqui, né? Beijo no coração de vocês, Senhor Jesus abençoe vocês, ontem, hoje, sempre, a família, todo mundo, os amigos, tá? Muito obrigado por estar prestigiando aqui o canal Professor Miguel. Obrigado, galera. Tô contente. Um abraço.